Mateus 16, 21 em diante, vou ler aqui na versão NVI, a nova versão internacional, que diz assim: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. E você diz amém e graças a Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, muito conhecido de todos nós, ele é, de certo modo, inusitado o contexto em que ele está inserido. Os versículos imediatos que antecedem esse texto, também, igualmente, de todos nós conhecidos, trata da confissão que o apóstolo Pedro fez acerca da identidade de Cristo, a partir, tomado de uma revelação divina. Se você ler, nós não iremos ler, mas se você depois conferir os versículos 13 a 20, você vai ver que se trata daquele episódio em que Jesus chega aos seus discípulos e lhes pergunta: olha, o que é que as pessoas andam aí dizendo acerca do Filho do Homem? O que os homens dizem ser ele? E os apóstolos responderam: olha, Senhor, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Jesus então especifica agora a pergunta para os seus próprios apóstolos: e vocês? O que é que vocês dizem acerca do Filho do Homem? Ou seja, acerca dele próprio, de Jesus Cristo. Pedro toma a dianteira, não de sua própria iniciativa, mas por um impulso divino, por uma revelação divina. Pedro então oferece a resposta dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe responde dizendo: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Eu digo que é inusitado o texto que nós lemos, dos versículos 21 a 25, porque eles acontecem justamente, eles narram o episódio que sucedeu este momento de súbita revelação divina, sob a qual o apóstolo Pedro esteve, do qual ele foi tomado. Porque há pouco o Pai ilumina o coração e o entendimento de Pedro sobre a identidade de Cristo. Mas agora, tendo Cristo dito aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e lá padecesse a prisão, os açoites, a crucificação e a morte, o mesmo Pedro, outrora tomado pelo Pai, se permite ser tomado pelo diabo. Por isso eu digo que é inusitado esse texto,
Porque em um momento Pedro está falando sobre inspiração divina, no outro momento Pedro está falando sobre influência diabólica. Eu até costumo pensar, o texto não nos diz isso na forma como ele está colocado para nós, mas eu creio que seja possível aqui pensar como é que Pedro pôde ir da revelação divina para a influência diabólica em tão curto espaço de tempo. Penso eu que quando Cristo se voltou para Pedro e lhe disse: tu és bem-aventurado, porque recebeste essa revelação diretamente do Pai, não é fruto de pesquisa humana, de investigação humana, não foi o mestre da lei que lhe explicou, não foi carne nem sangue, não foi homem quem te disse isso, foi o Pai, porque somente o Pai pode revelar ao homem a identidade de Jesus Cristo. Somente o Pai pode, no coração do homem, por obra do Espírito Santo, convencer o homem acerca de quem Cristo é. Os livros, as faculdades, nem mesmo a igreja, ela tem esse poder, nem mesmo um pregador tem o poder de iluminar a mente e o coração de um homem e convencê-lo acerca da identidade de Cristo. Essa é uma obra que o próprio Deus provoca no interior do homem. Quando Cristo, então, diz que Pedro é bem-aventurado, parece-me, e é razoável pensar assim, que Pedro abriu uma brecha no seu coração para o diabo entrar. A brecha do orgulho, a brecha da soberba. E por que eu digo que é razoável pensar assim? É porque se você lê os 4 evangelhos, você vê que não era raridade os apóstolos estarem discutindo entre si sobre quem era o maior e sobre quem seria o primeiro no reino vindouro. Observe que em dado momento os discípulos estavam discutindo entre si sobre quem seria o maior, e Jesus precisou pegar uma criança e colocar no meio deles, para cessar aquela contenda e dizer que quem quisesse entrar no reino de Deus tinha que ser despojado de pretensões arrogantes, como as crianças são despojadas desses sentimentos. Em outro momento, você vê, por exemplo, Tiago e João, eles pediram que a mãe deles fosse até Jesus para pleitear um lugar de destaque para esses filhos, um à esquerda e outro à direita de Jesus. E isso depois causou um tumulto, um desagrado entre os outros apóstolos. Então, nessa escola de 3 anos que os discípulos estavam ali aos pés de Jesus, aprendendo com ele, sendo instruídos por ele, muitos sentimentos tiveram que ser corrigidos, muitas posturas tiveram que ser reorientadas por Jesus Cristo. Ninguém pense que Jesus escolheu 12 homens perfeitos. Jesus não escolheu Pedro para ser apóstolo, porque Pedro era o melhor homem da Galileia. Não, talvez Pedro fosse até o pior. Jesus não escolheu os 12 melhores. Jesus formou um time de 12 apóstolos que tinha seus erros, que tinha seus fracassos, que tinha seus pecados, que tinha seus desvios de condutas. Veja, por exemplo, Judas, o que ele fez com o Senhor, né? E eles precisaram ser educados, instruídos, orientados, mas nesse percurso, de quando em quando, eles eram flagrados do pecado, na soberba, no orgulho, na vaidade e em outros pecados vários. A ira, por exemplo, Tiago e João, muito irritadiços, Judas, avarento, amante do dinheiro, Pedro também, muito irritadiço, impulsivo. Então, quando Jesus disse para Pedro, tu és bem-aventurado, e Jesus faz isso diante dos apóstolos, dos demais discípulos, parece-me que esse orgulho de Satanás, que andava cercando corriqueiramente os discípulos, para derrubá-los e arrastá-los, encontrou uma brechinha no coração de Pedro, como que se Pedro tivesse, olha aí, tá vendo aí, ó, o mestre me elogiou, tá vendo? Com certeza o maior sou eu sou o iluminado, eu fui o contemplado pelo Pai com essa revelação extraordinária acerca da identidade de Cristo. Aí nessa brecha do orgulho, Satanás entrou. Você se lembra o que Paulo disse na carta aos Efésios? Não deis lugar ao diabo. E lá na carta a Timóteo,
Paulo ele orienta para que o líder escolhido para liderar a igreja, o pastor, o bispo, ele não pode ser neófito, novo convertido, para que ele não venha cair na condenação de Satanás, se ensoberbecendo. Então a soberba, o orgulho, ela é típica do inimigo, né? Tem muita gente que passa na escola das finanças, ele não cai no pecado da avareza. Tem muita gente que passa na escola da fidelidade, ele não trai o cônjuge, ele é fiel. Mas quando passa no teste da humildade, aí infelizmente ele cai. Eu costumo dizer que o elogio, ele é muito perigoso, né? Não é errado você elogiar pessoas, às vezes até o elogio, ele é um impulso para alguém que está fraco, desanimado, se pôr de pé, permanecer na labuta da vida, compreender o seu valor e seguir avante, né? Um pouco de mel, né? Salomão ele vai dizer isso no livro dos Provérbios. Você achou mel? Coma só um pouco, né? Não coma demais não, para você não enjoar e depois sofrer de diabetes. Um pouco de elogio faz bem para todo mundo, né? Quem disser que não gosta de ser reconhecido, de ter o seu trabalho valorizado, está mentindo. Entretanto, é preciso nós dosarmos muito, não só a forma como nós fazemos o elogio, como também a forma como nós recepcionamos o elogio. O problema não foi Jesus Cristo ter dito a Pedro que ele era bem-aventurado. O problema foi Pedro não saber receber essas palavras de Jesus para si e acabar abrindo a brecha do orgulho e da soberba. O elogio ele é perigoso sobre três aspectos, grave isso. O elogio ele é perigoso porque ele pode provocar um coração inchado naquele que recebe o elogio. Ele pode ensoberbecer, envaidecer o coração de quem é elogiado. O elogio pode provocar chamas de ciúme no coração de outros que estão ouvindo uma pessoa ser elogiada. Isso é muito comum em ambiente familiar, inclusive, quando o pai elogia um filho, e muitas vezes excede no elogio aquele filho, e os outros olham e dizem, e nós também não temos o nosso valor, não merecemos elogio. Isso é comum em ambiente de trabalho, nas empresas, até mesmo nas igrejas. Quando nós elogiamos demasiadamente um obreiro, um pregador, um ensinador, um músico, um cantor, nós acabamos que proporcionando um ambiente para outros ficarem ardendo de ciúmes. Mas um terceiro perigo do elogio é provocar uma língua bajuladora naquele que profere o elogio. Então, quem recebe o elogio pode acabar se orgulhando. Quem ouve o elogio pode acabar se irritando e se enciumando. E quem profere o elogio pode acabar pecando pela adulação, pela bajulação. A gente precisa ter muito cuidado com a forma como nós elogiamos as pessoas, com a forma como ouvimos elogios dirigidos a outras pessoas e com a forma como recepcionamos os elogios para nós. Eu sempre digo que nós devemos estar prontos para ouvir o elogio sem nos ensoberbecer e também ouvir a crítica sem esmorecer. Tem gente que não sabe lidar nem com uma coisa nem com outra. Quando ouve o elogio, se envaidece. Quando ouve a crítica, esmorece. Tem que encontrar o ponto do equilíbrio, tem que encontrar a moderação. Pedro estava em formação ainda. Pedro estava ainda talvez ele tenha passado aqui da fase de primários, mas ele ainda não tinha chegado no ensino superior, que ele vai chegar após a ressurreição de Cristo e após o dia de Pentecostes. Eu diria que Pedro aqui ainda está no ensino médio, ele está aprendendo muita coisa ainda, ele está aprendendo ainda muitas contas ainda, como nós também hoje estamos, né? Nós ainda não alcançamos, o apóstolo Paulo ele dizia, eu não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Glória a Deus. E
coisas que para trás ficam, que Paulo fala lá no texto da carta que ele escreveu aos Filipenses. É curioso, porque essas coisas que Paulo deixa para trás, dentro do contexto, de justamente aos ganhos que ele já teve na vida, de justamente ao seu currículo, as posições de privilégio, de destaque que ele tinha alcançado, outrora, quando ele, moço de tão pouca idade, já era um dos mais proeminentes, dentro do farisaísmo judaico do primeiro século. O próprio Paulo, ele diz, escrevendo aos Gálatas, que ele era um dos mais destacados entre os jovens de sua época, mas agora escrevendo aos Filipenses, ele diz, olha, eu não faço questão disso, eu não faço causa disso, eu não deixo que os ganhos, os lucros que eu tive na minha vida, tomem o meu coração e me envaideçam, e me ensoberbeçam, porque tem gente que infelizmente não pode pisar um degrau de uma faculdade, às vezes ainda está no primeiro período de um curso, mas já se julga um doutor, já se julga um advogado, está no primeiro período de direito, mas já acha que pode andar dando carteirada para todo mundo. Você não sabe com quem está falando. Sei, um estudante de direito que pode nem chegar a concluir o curso. Mas a soberba, a vaidade do coração do homem é assim, o faz inchar. Talvez nós estejamos sendo testados na escola da humildade, que possamos ouvir o mestre a nos dizer esta noite: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, depois, passado este momento de revelação divina súbita que Pedro teve acerca da identidade de Cristo, Jesus começa a dizer aos seus discípulos que ele precisa voltar a Jerusalém. Era uma cidade que era visitada por Jesus, a capital de Israel, capital religiosa, onde as grandes festas ali aconteciam, estava perto da Páscoa, e Jesus agora diz aos seus apóstolos que ele haveria de padecer, haveria de sofrer a prisão injusta que ele sofreu, naquela madrugada de quinta para sexta-feira, um julgamento enviesado com falsas testemunhas. Se você acha que tribunal agindo com injustiça, procedendo prisões injustas, é coisa do século 21, é coisa da organização jurídica brasileira, eu quero dizer que isso não é nenhuma novidade, nada disso nos toma de assalto. Jesus Cristo, ele foi a maior vítima de injustiça em toda a história. Nenhum político, nenhum cidadão jamais sofreu a tamanha injustiça que Jesus sofreu. Ele deveria sofrer os açoites dos carrascos romanos, ele deveria padecer a crucificação. O que Jesus está dizendo aqui não é nada, inclusive, que os profetas já não tivessem dito muitos séculos antes de ele vir ao mundo. Pegue, por exemplo, o capítulo 53 do livro de Isaías, e lá o profeta messiânico, o profeta de Judá, 600 anos antes de Cristo vir ao mundo, já tinha vislumbrado o sofrimento de Jesus Cristo. O capítulo 53 de Isaías é um dos mais vívidos em toda a Bíblia, acerca das dores, do sofrimento, dos pesares que Cristo haveria de padecer, para que por meio de suas chagas, por meio de seu sangue, por meio de sacrifício oferecido voluntariamente, ele pudesse remir a raça humana do pecado. Então Jesus não está aqui dizendo para os apóstolos nada que os profetas já não tivessem antes antecipado, mas que infelizmente, talvez, muito empolgados com os milagres, os sinais e as maravilhas que Jesus operara, cegos recebendo a vista, mortos ressuscitando, multiplicação de pães e peixes, no meio de tantos milagres, no meio de tantos sinais e maravilhas, os apóstolos, eles não conseguiam neste momento compreender o que as escrituras do Antigo Testamento diziam acerca dos sofrimentos do Filho de Deus.
Eles estavam tão empolgados com os milagres, estavam tão empolgados com os sinais e maravilhas, que eles não tinham espaço para uma hermenêutica do sofrimento, para uma hermenêutica da dor, para uma hermenêutica da cruz, da crucificação. Ah, quantos de nós, semelhantes a esses apóstolos de Cristo, também, na nossa forma de ler e interpretar a palavra de Deus e o Deus da palavra, nós não conseguimos admitir e perceber que nesta vida há uma cruz a se carregar, que nesta vida há espinhos a se pisar, que nesta vida há tribulações a se enfrentar e se superar. Quantos que estão tão vislumbrados, tão empolgados com sinais e maravilhas, com bênçãos divinas, com realizações pessoais, casamento, faculdade, emprego, empresa, empreendimento. Quantos, antes desta pandemia, estavam tão mal acostumados com as bênçãos, com a vitória? Agora é só vitória, tem até o hino, né? Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Aí de repente vem a pandemia. Peraí, como é que é isso, Senhor? Aí de repente vem o desemprego. Aí de repente a empresa tem que fechar as portas. Aí de repente um parente está doente dentro de casa. Peraí, mas aquela história de agora era só vitória? É que você, como Pedro, estava tão empolgado com as bênçãos, que na sua hermenêutica, na sua exegese, na sua forma de interpretar Deus e a sua palavra, o sofrimento não cabia, a dor não cabia, a luta não cabia, a provação não cabia. Mas Deus usou este momento e essa circunstância para abrir e ampliar a tua visão e fazer você perceber que é preciso carregar uma cruz, é preciso padecer, é preciso sofrer, não apenas porque você tem que sofrer, como que se o sofrimento fosse um final em si mesmo. Não, o sofrimento, a cruz, a dor é um meio que Deus se utiliza para forjar em você e em mim um espírito de um servo verdadeiro, de um adorador verdadeiro, abnegado, despojado, despretensioso, humilhado. Deus está usando a escola da aflição para nos educar sobre moderação, sobre humildade, sobre mansidão, sobre domínio próprio e outras muitas lições preciosas que nós não aprenderíamos se não fosse no meio da dor e do sofrimento. Você se lembra quando o anjo do Senhor chegou para Gideão? Gideão estava malhando trigo no lugar onde se pisava a uva, escondido, com medo dos midianitas, porque os midianitas e outros inimigos de Israel já tinham tomado a lavoura, roubado tudo. Aí Gideão disse: o pouquinho de trigo que a gente tem, eu vou ter que trabalhar ele em um lugar que não é muito adequado, mas é o único lugar onde eu posso ter alguma proteção e alguma segurança contra os inimigos. Aí de repente o anjo de Deus se apresenta diante dele e o saúda dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso. O que é que Gideão responde logo após? Se o Senhor é conosco, por que é que nos sobrevém todo este mal? Você já deve ter feito essa pergunta alguma vez na sua vida, e talvez você esteja fazendo agora. Se o Senhor é conosco, por que nos sobrevém todo este mal? Na cabeça de Gideão, como na cabeça de muito crente, a presença de Deus é incompatível com o sofrimento. Se Deus está presente, o sofrimento tem que estar ausente. Se o sofrimento está presente, então é Deus quem está ausente. Lê do engano. É perfeitamente possível e quase sempre é assim. Deus está presente no meio do sofrimento. A presença e a realidade da dor e do sofrimento não é uma negação da existência ou da presença de Deus. Olha o que diz o Salmo 46, que é um dos mais conhecidos na Bíblia Sagrada. O Salmo começa dizendo assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele não é um Deus apenas bem presente na hora da festa de aniversário de 15 anos da filha. Ele não é só um Deus bem presente na hora do baile de formatura do filho que se formou em direito, veterinária, medicina, arquitetura e engenharia.
Ele não é só um Deus presente na hora em que a casa está bem, os celeiros estão abastecidos, as contas estão todas pagas, os filhos saudáveis como leõezinhos dentro de casa. Não, Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então sim, Deus está presente enquanto a angústia é uma realidade. Aliás, se Deus não estivesse presente no meio da nossa dor, se Deus não estivesse presente na hora da nossa angústia, a angústia nos engoliria vivo como um leão, como um urso agarra sua presa, o sofrimento, a dor, todos nós morreríamos de decepção, de tristeza, de depressão. Mas graças a Deus, que o Emanuel, o Deus conosco, Yahvé Shammah, o Senhor está presente. Ele tem estado mais perto de nós do que o ar que nós respiramos. Ele está perto de você aí agora, muito mais perto do que esse ar que circula agora nos seus pulmões. É Deus de você, muito mais perto agora do que a tela do seu celular, do seu computador, da sua TV, pela qual você me assiste agora. Deus está de você, muito mais perto do que esse sofá sobre o qual você está sentado, sobre essa cadeira sobre a qual você está sentado. É Deus de você agora, muito mais perto do que o seu marido de você, esposa, muito mais perto do que a sua esposa de você, marido. É Deus de você agora. Deus está sempre perto, louvado seja o seu nome. Quando Pedro ouve Jesus dizer que precisa ir a Jerusalém sofrer, aí Pedro chama Jesus à parte, diz: Senhor, por gentileza. Pois não, Pedro? Senhor, não fique dizendo essas coisas não. O Senhor dizendo que vai sofrer, que vai padecer, que vai ser preso, que vai ser chicoteado, crucificado. Não, não, Senhor. Não, pelo amor de Deus, agora é só vitória. Agora é sabor de mel, Senhor. É sabor de mel. O Senhor está falando de sabor de fel, mas não pode, o negócio é sabor. Senhor, essa mensagem, Senhor, essa pregação, Senhor, de sofrimento, de dor, de luta, não, isso aí não dá audiência não, Senhor. Não, tem que chegar aqui e dizer: tome posse, receba, eu estou fazendo, eu estou com a chave, eu estou abrindo, eu estou dando vitória. É isso, Senhor, isso é que dá ibope, isso é que dá audiência, Senhor. É trazer, revelar CPF, RG, identidade, carteira de trabalho. Isso é que dá audiência, Senhor. É juntar a turma, Senhor. É fazer um louvorzão, Senhor. É fazer um festão, congressão, e sair distribuindo profecia à torta e à direita. Isso é que dá. Esse negócio de eu vou a Jerusalém, vou sofrer, vou ser preso, cruz, fardo, isso, aquilo. Não, Senhor, isso nunca te acontecerá. E olha, Senhor, tem mais. A gente está aqui, nós somos 12. O Senhor não está sozinho não, a gente está aqui. Olha, qualquer coisa a gente pega umas espadas aqui, o Senhor faz uma... Nós vamos ser os seus milicianos, Senhor. Nós vamos aqui, olha, nós vamos ser um grupo paralelo aqui, a justiça paralela de Israel. A gente não vai deixar nada acontecer contra o Senhor não, pode contar. Mas o Pedro não sabia que aquela brecha do orgulho que ele abriu lá atrás, Satanás já tinha entrado por ela. Minha mãe costuma dizer, na sabedoria que lhe é peculiar, minha mãe muito simples, a bonitona da Carminha, muitos irmãos acompanham o trabalho dela no Facebook, com a simplicidade que lhe é peculiar, minha mãe costuma dizer que o diabo não espera abrir a porta, ele entra pelas brechas. Jesus não, Jesus ele diz: eu estou à porta e bato, se você abrir eu entro, senão eu fico do lado de fora batendo. Mas Satanás não, Satanás, como disse Pedro, ele anda em derredor, buscando ocasião para tragar. Então, se você abre uma brechinha de nada, Satanás já aproveita essa brechinha, que ele é intrometido, ele é enxerido, não respeita nada, nem ninguém, não respeita homem, mulher, velho, menino, são, doente, não respeita. Satanás entrou, e agora, já não era só mais Pedro falando, o mesmo Pedro que lá atrás falou sobre inspiração divina, agora está tomado pelo diabo, tentando Jesus, de duas formas. Sim, aqui Satanás, pela boca de Pedro, está tentando Jesus de duas formas. Primeiro, querendo provocar medo no coração de Jesus, terror, pavor, pânico quanto à prisão injusta, os açoites que receberia, a crucificação e a morte horrenda que ele sofreria, porque a morte de cruz era a pior forma de execução praticada naquela época.
Os romanos tinham várias formas de executar as pessoas, os condenados, os sentenciados à morte, mas a crucificação era a pior forma de execução romana, vergonhosa, dolorosa. Então Satanás, por boca de Pedro, está querendo causar pânico, medo, pavor em Jesus, para impedi-lo de alcançar esse objetivo final, que é a morte e a ressurreição. E a segunda coisa que Satanás está tentando, você se lembra lá do texto da tentação de Jesus em Lucas capítulo 4, no deserto, quando Jesus está iniciando, né? Ele vai começar o seu ministério, ele passou pelo batismo nas águas de João e foi para o deserto, você se lembra? A Bíblia diz que Satanás deixou Jesus até momento oportuno. Pois bem, esse foi o momento que Satanás aproveitou. Esse foi o momento oportuno para Satanás. Mas ele se deu mal, porque Jesus o repreendeu e o colocou para trás, o afugentou. Mas Satanás queria provocar em Jesus a autopiedade, a autocomiseração. O que é autocomiseração? O que é autopiedade? É aquele sentimento vitimista, é aquele sentimento de coitadismo, é a pena de si mesmo, é o dó de si mesmo. Não, Senhor, nunca que isso te acontecerá. Dor, sofrimento, não permita que isso aconteça. Tenha pena de você, tenha amor próprio. Não é isso que muitas vezes Satanás cochicha nos nossos ouvidos para nos impedir de caminhar o caminho que Deus traçou para nós? Essas duas tentações, porque nós falamos muito de tentação para o dinheiro, nós falamos muito de tentação na área da sexualidade. Aliás, são pecados dos mais falados na Bíblia Sagrada e dos mais pregados hoje, são pecados ligados a dinheiro, a mentira e a sexualidade. Mas existem outras formas que Satanás tem usado muito para tentar pessoas e derrubá-las, escravizá-las, aprisioná-las. O medo e a autopiedade são duas das tentações de Satanás, inclusive contra os crentes. Satanás tem provocado medo no coração de muitos crentes, e o medo ele neutraliza as forças, o medo neutraliza as energias dos crentes. A autopiedade, esse sentimento de autocomiseração, não, mas se eu for, o que é que vai acontecer comigo? Muitas vezes o Senhor está chamando para uma obra, o Senhor está chamando para uma missão, para liderar uma obra na igreja, para o campo missionário, para assumir a direção de uma congregação, para pregar a palavra de Deus, para testemunhar publicamente de Cristo, para falar de Cristo à família, aos amigos de trabalho, de universidade, de escola. Aí o crente tentado por Satanás fica com medo. Não, mas o que é que vão dizer de mim? O que é que vão fazer comigo? E o que é que vai acontecer? Esta noite, o Espírito de Deus diz ao seu coração: Deus não te deu espírito de medo. O apóstolo Paulo disse isso a Timóteo: Deus não nos deu espírito de medo. A versão NVI diz que Deus não nos deu espírito de covardia. O medo acovarda o crente. Quantos crentes que têm uma chamada linda de Deus para a pregação, para compor, para escrever, para cantar, para evangelizar, para missões transculturais, mas estão neutralizados, são crentes apáticos, sem brilho, sem vigor, sem energia, sem iniciativa. Ah, mas esse é o meu jeito mesmo. Mas não, foi Satanás quem colocou esse grilhão sobre você, foi Satanás quem lhe acorrentou, porque ele sabe o potencial de Deus na sua vida, ele sabe o poder do Espírito Santo, ele sabe o chamado e a vocação de Deus para a sua vida, mas ele lançou você na sarjeta do medo, na sarjeta da autopiedade, e você não tem coragem, você não quer fazer, porque você tem medo das consequências, você tem medo de abrir a boca, porque tem medo do que as pessoas possam lhe responder, você tem medo de tomar a iniciativa, porque não sabe como as pessoas vão reagir. Mas esta noite, o mesmo Espírito que encheu a Cristo de virtude, de poder e de autoridade, ele é liberado sobre sua vida esta noite, para quebrar correntes e grilhões de medo e de autopiedade, e para fazer você entender que há uma cruz para você também, há uma jornada para você também, mas você não estará só, esse Cristo estará com você, te fortalecerá,
protegerá, te ajudará, Ele te capacitará para passar pelo vale da sombra da morte e você sair ileso do outro lado, em nome de Jesus. Não deixe que o medo lhe domine. O Salmo 91 diz: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Eu ouvia muito meu pai citar esse salmo quando eu era criança e ficava querendo entender essa história de seta que voa de dia. História é essa de seta? Eu nunca vi seta voando na minha vida. É uma linguagem metafórica para dizer que as ciladas, os perigos, quer sejam da noite, quer sejam do dia, as artimanhas, as bugigangas, as arapucas de Satanás armadas, quer de dia, quer de noite, quer de madrugada, elas não te alcançarão, elas não te pegarão, porque o Senhor é a tua sombra, a tua direita, o Senhor é quem te guarda, o Senhor que te chamou é o mesmo que te capacita, que te envia e que te supre de todas as condições necessárias para você cumprir a obra de Deus. Não tenha medo, meu irmão. Ele disse a Abraão: não temas. Ele disse a Josué várias vezes: não temas. Ele usou a boca de Moisés para dizer a Josué: não temas. Ele usou a boca dos anciãos de Israel para dizer a Josué: não temas. E como se não bastasse, ele mesmo falou diretamente para Josué, dizendo: não temas. Ele disse para Davi: não temas. Ele disse para o profeta Jeremias: não temas. Ele disse para Paulo: não temas. Ele disse para João na ilha de Pátimos: não temas. Ele diz para você esta noite: não temas, não tenha medo. Lance fora o medo, lance fora o sentimento vitimista. Pare com essa coisa de: porque eu sou preto, porque eu sou pobre, porque eu sou indígena. Acabe com isso em nome de Jesus Cristo. Acabe com esse sentimento de autocomiseração, de autopiedade. Se lá fora esse discurso faz algum sucesso, da sua boca, meu irmão, não pode fazer. Nós não estamos aqui, nós somos igreja. As paredes, as segregações, as barreiras sociais, elas foram quebradas, derrubadas pelo sangue de Cristo. Acabe com esse discurso de pobrezinho, de coitadinho, de derrotado. Acabe com isso em nome de Jesus Cristo. Passe o que tiver de passar, caminhe o que tiver de caminhar, faça o que tiver de fazer, confiando no poder, na graça de Deus que vai com você. Alguém disse, eu não sei quem, mas disse muito oportunamente que a vontade de Deus não nos levará aonde a graça dele não possa nos proteger. Para que Deus tem chamado você? É necessário. Glória a Deus. Eu gosto dessa expressão. Jesus disse para os seus discípulos: é necessário ir a Jerusalém. Deus está dizendo para você nesta noite: é necessário fazer, é necessário ir. E eu não sei qual é a chamada de Deus para a sua vida, eu não sei quais os dons e talentos que Deus colocou em suas mãos, eu não sei qual a vocação de Deus para você, mas você sabe, e o Espírito Santo está confirmando, o Espírito Santo está lembrando, o Espírito Santo está soprando as brasas que estavam apagando, e Ele está reacendendo a chama da sua chamada, da sua vocação. Você sabe qual é a sua chamada, e você sabe que é necessário fazer, mas você diz: eu sou incapaz, eu não sei falar, essa desculpa não cola. Jeremias já tentou utilizá-la, mas eu sou pesado de língua, também não cola. Moisés já tentou usar essa desculpa. Mas eu sou o menor da casa do meu pai, essa desculpa também não cola. Gideão já tentou utilizá-la. Mas eu sou mulher, e daí? Deus usou Débora para liderar os exércitos de Israel. Não importa quem você é, não importa o que você tem ou deixou de ter, se você confia em Deus, Ele é o Senhor que te usa, que te capacita, e através de você Ele fará uma obra extraordinária para abençoar outras muitas vidas em nome de Jesus. Pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, ele dizia que uma gota de unção em nós nos levará a fazer o que nem mesmo 10 anos de estudo poderia nos capacitar a fazer. Uma gota de unção. Uma gota da unção divina, glória a Deus. Uma gota da unção divina fará mais por nós do que 5 anos de faculdade.
Uma gota da unção divina fará mais por nós do que 300 livros na nossa biblioteca. Uma gota da unção divina fará mais do que uma carteira de delegado da Polícia Federal. Uma gota da unção divina, porque diploma não expulsa demônio, carteira de delegado da Polícia Federal não expulsa demônio. Pode procurar, você pode levar um delegado da polícia para um endemoniado e ele vai apresentar a carteira e dizer: demônio, eu sou delegado da Polícia Federal, saia. O demônio não vai sair. Olhe lá, se o demônio não entrar no corpo desse delegado, mas a unção de Deus afugenta Satanás, a unção de Deus afugenta o demônio, a unção de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Não temas, o Senhor te diz esta noite. Para trás de mim, Satanás. Você vai dizer, como Jesus disse ao diabo que se apropriara da boca de Pedro: para trás de mim, Satanás. Quando Satanás vier cochichar na sua mente: você é mulher, você não pode. Para trás de mim, Satanás. Você é preto, você não pode. Para trás de mim, Satanás. Leve esse vitimismo para outro, para mim não. Sou imagem e semelhança do meu Deus, comprado, lavado e remido pelo sangue de Cristo. Você é pobre, atrás de mim, Satanás. Sou filho do dono do ouro e da prata. Como disse Paulo na carta aos Efésios, já fui enriquecido com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Quando Satanás vier cochichar no seu ouvido dizendo: você é deficiente, você não pode. Olha o que as pessoas vão dizer de você, elas vão rir de você, elas vão zombar de você. Para trás de mim, Satanás. O meu Deus de toda glória suprirá as minhas deficiências, e aquilo que eu não puder fazer, Ele fará por mim. O que eu não puder fazer pelo meu Senhor, o meu Senhor fará por mim. Para trás de mim, Satanás. Você conhece o hino 33 da harpa cristã? Com tua mão segura bem a mim. Este é um dos mais belos hinos da nossa harpa, e é um verdadeiro clássico da música evangélica mundial. Agora, talvez o que você não saiba é da história por trás desse hino. A autora deste hino, a irmã Frances Jenny Crosby, mais conhecida como Fanny Crosby, ficou cega aos 2 meses de idade, devido a um procedimento médico equivocado. Nunca a partir de então ela pôde enxergar. Tratamento médico algum pôde lhe recobrar a visão. Os amigos que conheciam a pequena Fanny Crosby, como ela era chamada, puderam testemunhar a alegria contagiante daquela criança. Ela tinha tudo para, em sua cegueira, viver uma vida triste e abatida, se sentindo vítima da sociedade, se diminuindo, se vitimizando, se tratando como uma coitadinha. Não. A alegria do Senhor é a nossa força. Quem conheceu Fanny Crosby pôde testemunhar quão alegre era aquela menina. Deus fechou os olhos carnais, mas abriu e lhe deu uma visão espiritual de águia. Deus lhe deu uma capacidade de memorização tremenda e uma habilidade para compor canções. Veio a ser irmã Lana uma das mais bem-sucedidas compositoras de todas as épocas, tendo produzido mais de 8.000 canções. Alguns, inclusive, estão em nossa harpa cristã. A irmã Fanny Crosby, ela dizia: quando eu chegar ao céu, o primeiro rosto que eu quero ver
meu amado Salvador Jesus. Aleluia. O salmista disse: foi-me bom ter sido afligido para aprender os teus decretos. Quem amar a sua vida, disse Jesus, vai perder. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, vai encontrá-la. Quem perder a sua vida por amor de mim, como é perder a vida por amor de Jesus? Como é isso? Não é só sofrendo martírio, como os apóstolos sofreram. É se gastando por Jesus. É seus dons, seus talentos, sua saúde, suas habilidades, seu intelecto, suas emoções, tudo dedicado a Jesus. Como disse Paulo aos Coríntios: eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. O meu dinheiro de Jesus, a minha saúde de Jesus, os dons que eu tenho de Jesus, tudo para Jesus, tudo por Jesus, tudo com Jesus. Como disse Paulo, quero conhecer a Cristo e experimentar o poder da sua ressurreição. O homem que já foi crucificado com Cristo não tem medo da doença. O homem que já foi crucificado com Cristo não tem medo da deficiência. O homem que já foi crucificado com Cristo não tem medo da morte, porque ele já passou. Jesus não disse vai passar, ele disse já passou da morte para a vida. Quem tem vida eterna não tem medo da experiência da morte. Você que está com medo de coronavírus, com medo de doença, com medo disso, com medo daquilo, com medo de ficar pobre. Você empresária, você empreendedora, você profissional liberal que está com medo de ficar pobre, com medo de faltar o pão, com medo de passar privações e necessidades, eu lhe digo esta noite: fui moço, agora sou velho, dizia Davi, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Confie em Deus, meu irmão. Quem confia em Deus não é envergonhado. Ao invés de emprestar seu coração para o medo e para o vitimismo, empreste seu coração para a fé, para a confiança, para a ousadia. Se uma porta se fechar aqui, Deus abre outra ali. Mas você não ficará só nem um minuto de sua vida. Quando você casa, você faz o juramento diante dos juízes e das testemunhas para o seu cônjuge. Na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, serei fiel até que a morte nos separe. Você fez uma promessa igual ao Senhor, e o Senhor fez uma promessa igual a você. Na riqueza e na pobreza Ele está com você. Na saúde e na doença Ele está com você. Na fartura e na escassez Ele está com você. Agora eu te pergunto: você está com Deus em todos os momentos? Ele está com você em todos os momentos, mas e você está com Ele em todos os momentos? Não temas. Não temas. Não temas. Eu repreendo agora, em nome de Cristo, todo medo, toda crise de ansiedade, todo pavor, todo pânico, todo assombro. Eu repreendo agora, em nome de Cristo. Liberta essa mente. Para trás desta pessoa, Satanás, saia dela. Liberte esta vida. Espírito Santo, toma este coração. Espírito de ousadia, espírito de amor, espírito de equilíbrio, espírito de temperança. Toma esta mente, toma este coração agora, Espírito Santo. Enche este crente, enche esse irmão, enche esta irmã agora. Deixa-me terminar essa mensagem. Fede Crosby no hino 33. Eu não vou cantar. Se os músicos, o pastor, a irmã Landa está aqui, quiserem cantar depois, ficarão à vontade. Mas eu só quero fazer a menção. Porque aquela irmã cega dos 2 olhos, por um procedimento médico aos 2 meses de vida, ela nem chegou a escrever, porque nunca aprendeu o método de escrita. Ela memorizava a letra e alguém escrevia para ela, mas
Mas ela compôs esse belo hino dizendo ao Senhor assim: com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus, ó, traze-me que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto eu vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio aqui é metáfora para a morte, sim. E se chegar à beira deste rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. E ela termina o hino dizendo: quando voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor, e meu Jesus, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Te sentes fraco? Te sentes medroso? Te sentes acovardado? Repreende Satanás e diz assim a Jesus: Jesus, eu sou fraco, mas tu és forte. Eu sou pequeno, mas tu és grande. Segura na minha mão, Jesus. Eu tenho medo, mas se o Senhor for comigo, não temerei. Aleluia. Moisés disse: só não faça-nos sair daqui se tua presença não for conosco, mas se o Senhor for adiante, nós iremos. Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, e diz a carta aos Hebreus que ele foi para uma terra que não sabia, que não conhecia. Abraão não sabia para onde ia, mas sabia com quem ia. E quem sabe com quem vai, não se perde no caminho. Jesus é o companheiro do caminho. Jesus é o amigo certo para as horas incertas. Jesus, Ele vai conosco. Então não tema.